de Departamento de Clínica Médica da Associação Médica Fluminense, pelo convite. E, na realidade, foi até eu que sugeri ao Rosati para apresentar um aspecto novo da medicina. Não é tão novo, mas é novo aqui no nosso meio. Então, eu pretendo, com isso, dar uma visão do que seja a medicina do estilo de vida. Vocês têm que levar em consideração que eu sou um colega que eu resolvi dar uma mudança na forma de ver a medicina. Então, vou ter todas as dificuldades de uma pessoa que está iniciando. Então, na realidade, é para falar que, na realidade, o que acontece? Eu fiz um curso, então, na realidade, vou botar o meu aprendizado que eu fiz ao longo desse curso. Aqui, quais são os objetivos da apresentação? É falar, para esclarecer para vocês, apresentar para vocês o que é a medicina do estilo de vida. A definição de medicina de estilo de vida. Os pilares que a medicina baseia se sustenta para mudar esse estilo de vida. O porquê agora? Patogênese associada ao estilo de vida. As intervenções fundamentais no estilo de vida. E a medicina do estilo de vida baseada em evidência e diretrizes. E medicina do estilo de vida no ambiente clínico. Bem, o que é a medicina do estilo de vida? São intervenções terapêuticas no estilo de vida, baseadas em evidências. Então, tudo que eu vou falar para vocês, na realidade, existe uma evidência por trás. Ela não foi criada criando os próprios parâmetros. Não. Ela utiliza os parâmetros que existem nas sociedades que já falam do estilo de vida. Usar a escolha e prática do estilo de vida como medicina para tratar, reverter e prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Essa abordagem é para as doenças crônicas não transmissíveis. Bom, nós estamos falando de estilo de vida. Qual é o conceito da Organização Mundial de Saúde de estilo de vida? É o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos num prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias tais como álcool, o fumo, o chá ou o café, hábitos dietéticos e de exercício. Então, esses são os fatores que vão influenciar no estilo de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. É diferente de qualidade de vida. O título da nossa apresentação incluía qualidade de vida. A qualidade de vida é o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como a família, amigos, e também a saúde, educação, poder de compra e outras circunstâncias. Então, ele é bem mais abrangente, embora influenciado pelo estilo de vida. E o impacto do estilo de vida sobre a qualidade de vida. Existem evidências de que a mudança no estilo de vida tem importância na qualidade de vida individual da população. No passado, nós vemos um quadro aqui onde nós tínhamos os alimentos na forma natural, as crianças praticando um bom rolê, as colheitas eram industrializadas, e colhidas à mão, plantados e colhidos à mão. Temos o Einstein aqui passeando de bicicleta. Houve uma mudança no presente. Com a evolução da própria humanidade, com a introdução de revolução agrícola, revolução industrial, a tecnologia, o que hoje em dia nós observamos? A imobilidade, por exemplo, a tendência à obesidade. Crianças com hábitos não saudáveis de alimentação. E aqui o cachorro que faz exercício e não o dono. Então, são essas mudanças que acontecem na sociedade que vai alterando o estilo de vida e a qualidade de vida.
Bem, falando nesses termos, nós estamos falando, desculpe, em medicina do estilo de vida. Então, na realidade, esse estilo de vida que mudou, alguns autores, alguns pesquisadores começaram a reunir e ver em relação ao estilo de vida e doença. Eu me lembro que há 40 anos atrás, o doutor Geraldo Chine me falou o seguinte: Sérgio, eu vou parar de fumar. Por quê? Porque eu aconselho os meus pacientes a não fumarem. Então, o Chine, naquela época não se falava medicina do estilo de vida, nada, mas ele falava num estilo de vida. Quer dizer, já havia trabalhos, naquela ocasião, há 40 anos atrás, em que já relacionavam estilo de vida e doença. Então, esse termo, medicina do estilo de vida, foi utilizado pela primeira vez em 1988, por esse epidemiologista, numa apresentação sobre os efeitos do fumo no câncer de pulmão. Então, era o que o Chine já sabia, que já havia relatos na época. Isso não foi assim, já havia trabalhos mostrando essa dependência, essa inter-relação. Em 1999, esse autor americano, um cardiologista, James Hipp, ele publicou o primeiro trabalho com esse nome, Medicina de Estilo de Vida. Em 2004, John Kelly, que é um médico da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e outros fundaram o American College Lifestyle Medicine. Quer dizer, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida foi fundado em 2004. Quer dizer, já havia, claro, trabalhos falando isoladamente do estilo de vida e a repercussão na doença. Mas ele fundou esse colégio e traçou o que nós chamamos da definição de medicina do estilo de vida. A definição de medicina do estilo de vida é o uso de abordagens terapêuticas de estilo de vida baseada em evidências, incluindo alimentos integrais, padrão de alimentação predominantemente vegetal, atividade física regular, o sono restaurador, controle do estresse, prevenção de substâncias de risco e conexão social positiva. Como modalidade primária, quer dizer, o médico que se dedica ao estilo de vida, ele tem. O objetivo dele não é o medicamento. O medicamento, sim, mas também aconselha fortemente a mudança do estilo de vida da pessoa. Para isso, ele precisa detectar como fazer essa mudança, que aí é uma certa dificuldade. Praticado por médicos treinados e certificados. O que é essa certificação? Certificação existe o American Board, que certifica o médico para exercer a medicina do estilo de vida. Nos Estados Unidos é uma especialidade médica. No Brasil ainda não é reconhecida como tal. Mas esses médicos, então, certificados, é que vão ter essa capacidade de atender o doente dentro da medicina do estilo de vida. Nessa especialidade, para prevenir, tratar e, muitas vezes, reverter doenças crônicas. E a medicina do estilo de vida tem 6 pilares que ela tenta interferir o máximo possível, porque, na realidade, vai reverter em saúde, que é a nutrição, o exercício, o sono, o manejo do estresse, o uso de substâncias e conexão social. Então, o que se busca na medicina de estilo de vida? Nós temos aqui a qualidade de vida versus qualidade, a quantidade de vida versus a qualidade. A expectativa de vida é em torno de 78 anos. Nós temos 66 anos saudáveis e 12 anos que são prejudicados, seja pelas doenças crônicas, pela evolução da doença. O que nós buscamos na medicina do estilo de vida?
é que todos esses anos sejam, os 78 anos, sejam 70 anos saudáveis. Exemplo, eu estava conversando com o Mauro há alguns minutos atrás, ele relatou assim, a ida ao consultório. Então, na realidade, não é a dificuldade, é que, na realidade, a gente tem que começar a praticar o quê? Por exemplo, a caminhada diariamente. Então, temos que incorporar isso para ter uma velhice saudável, o melhor possível. Não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. Por que é importante? Esse foco da medicina do estilo de vida são as condições crônicas, que consomem 80% das consultas, hospitalizações e custos de saúde. E eles estão aqui, nesse círculo. É o sono insuficiente, é o tabaco, a inatividade física, o álcool em excesso, o manejo inadequado do estresse, a dieta inadequada, além do padrão de cuidado inadequado e a falta de acompanhamento. Esses 8 fatores estão relacionados a 15 condições crônicas. E isso corresponde a um custo de 80% das doenças crônicas no mundo. Então, é um sistema que, na realidade, depois ele vai se exaurir porque ele vai ter dificuldade de financiamento. Então, por isso que eu botei lá, quando eu fiz a apresentação, o meu objetivo é por que agora? A necessidade de um remédio para o estilo de vida, porque as doenças crônicas estão muito relacionadas ao estilo de vida. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, a economia está insustentável, porque o custo de saúde lá está atingindo a 3 trilhões anualmente. 80% desse custo é o tratamento de doenças crônicas. Isso não é só os Estados Unidos. Dados no Brasil mostram a mesma coisa. O consumo é muito elevado. E a prevalência, apesar desse gasto todo, a prevalência vem crescendo. Um artigo recente do JAMA mostrou que a incidência de diabetes está aumentando lá nos Estados Unidos. Então, embora se gaste muito, mas não está tendo o efeito desejado, que seria a melhora da saúde da população. E aqui no Brasil a mesma coisa. Em 1990, era 50% de doenças crônicas não transmissíveis. Em 2017, aumentou para 70%. Então, na realidade, mostra que as medidas que nós estamos tomando no momento não estão sendo adequadas. Então, alguma coisa deve ser feita. Aqui, da Organização Mundial de Saúde, mostrou que, em 2019, de 2020, 2000 para 2010, houve um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis, sempre encabeçando as doenças cardíacas, doenças coronarianas, que estão aqui nesse grupo. O acidente vascular cerebral, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, na realidade, o vazio é 2000, 2019 é o cheio. Então, está aqui. Sempre algumas doenças ficam iguais, mas, de uma forma geral, elas estão aumentando. No Brasil, em 2011, o Ministério da Saúde criou esse plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e fez uma programação de 2011 a 2022. Na introdução, o que ele fala? Ele fala os 4 grandes grupos de doenças crônicas não transmissíveis: circulatória, câncer, respiratória crônica e diabetes, assim como os seus fatores de riscos que podem ser atuados nele, que são modificados, que é o tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e a obesidade. Então, isso vem de encontro ao que pensa a medicina do estilo de vida. Em 2017, que esse grupo se reúne periodicamente na ONU, todos com os representantes dos países, acrescentou a doença mental também, nas doenças crônicas não transmissíveis,
e acrescentou a poluição ambiental, que é um fator importante que a gente sabe que vai influenciar também no estilo de vida. E botou como metas nacionais. Vejam que reduzir a obesidade, a prevalência em criança, reduzir a obesidade adolescente, deter o crescimento da obesidade adulta, reduzir as prevalências do consumo nocivo de álcool, aumentar a prevalência da atividade física, aumentar o consumo de frutas e hortaliças e diminuir o consumo de sal e reduzir a prevalência de tabagismo. Então, isso são as metas, que, na realidade, vem tudo de encontro ao que a medicina do estilo de vida advoga. E por que estou fazendo esse link com esses fatores? Porque tem uma patogênese associada ao estilo de vida. Aqui nós temos os fatores não saudáveis, dieta não saudável, sedentário, o estresse, medicações, de distúrbios do sono, o uso das substâncias nocivas, o isolamento social, que altera o microbioma, altera a mudança na epigenética e no estresse celular, levando à inflamação, que está relacionado a estas doenças crônicas, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer, depressão e outras doenças. E nós podemos ter intervenções no estilo de vida que podem diminuir ou retardar essas alterações. Então, quais são as intervenções fundamentais no estilo de vida? É a nutrição, o exercício, o sono, o manejo do estresse, o uso de substâncias tóxicas e a conexão social. A intervenção nutricional. Basicamente, a medicina do estilo de vida se baseia em uso de alimentos integrais à base de plantas. Por quê? Porque, na realidade, quando você dá planta, você está dando outros alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas, fibras, fitonutrientes, que, vejam bem, que pode alterar naquele mecanismo de inflamação. Eu trouxe um trabalho que, na realidade, acompanhou 3 grandes cortes nos Estados Unidos, que é o estudo das enfermeiras nos Estados Unidos, o 1 e o 2, e dos profissionais de saúde. E esse acompanhamento foi longo, em torno de 20, 25 anos, e com um número expressivo de participantes, sendo que esse grupo aqui não tinha doença. E o que eles... Era feito através de um questionário, esse estudo, e eles fizeram um índice índice de dieta baseada em planta. Fizeram 3 índices. O outro índice foi índice de dieta baseada em planta saudável e um índice de dieta baseada em planta não saudável. Bem, esses 3 índices, eles conseguiram, através de uma... Você imagine a quantidade de dados, porque isso era feito através de um questionário e de 2 em 2 anos, ou então de 4 em 4 anos. Então, na realidade, a massa de informação ao longo de 20 anos é muito grande. Então, com esse tratamento que eles fizeram, eles conseguiram fazer esses índices. O índice de dieta baseada em planta, índice de dieta baseada em planta saudável e o índice de dieta baseada em planta não saudável. E qual foi a conclusão do estudo? O estudo sugere que as dietas baseadas em vegetais, especialmente quando ricas em alimentos vegetais de alta qualidade, estão associadas a um risco menor de desenvolver diabetes. Então, isso eles apresentam nesse gráfico que está. Aqui nós temos o fator de risco para a incidência de desenvolver diabetes. Então, nós temos aqui o 1. À medida que nós caminhamos
para uma dieta não saudável. O que é uma dieta não saudável? É uma dieta que tem algum uso de dieta de proteína vegetal, mas é basicamente proteína animal. Então, é o que eles consideraram as dietas menos não saudáveis. Depois nós temos na outra ponta o verde, que são os alimentos baseados em plantas saudáveis. Então, vocês notam que o fator de risco para o desenvolvimento de diabetes era menor nesse grupo de doença baseada em plantas saudáveis. Esse aqui é dieta baseada em planta menos saudáveis. Por que menos saudável? Porque eles usavam, na sua ingesta, grãos refinados. E aqui os grãos são integrais. Então, esse é aquele conceito que nós temos de dieta predominantemente integral e baseada em planta. Se encaixa nesse perfil. E o que nós podemos observar é que houve realmente um menor risco de desenvolver diabetes. Tem limitações no estudo? Tem. Os autores relataram que, como é uma auto-relatada, através de um questionário, a possibilidade de erros de medição e potencial de resíduo não medido na natureza observacional do estudo. Mas isso não comprometeu as conclusões deles. Bem, então, outra intervenção que a medicina do estilo de vida propõe é no exercício. Essa, classicamente, é o que a gente tem. Recentemente saiu o guia que foi colocado no grupo, o Guia Alimentar. Rosati colocou esse guia, que também recomenda essa mesma, enfatiza essa mesma recomendação de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. Isso ajuda? Eu trouxe esse trabalho, que é de 2002, onde, vejam bem, os autores já falavam em estilo de vida, intervenção no estilo de vida. Não existia ainda a sociedade, o Colégio Americano de Estilo de Vida. Mas, mesmo assim, é como eu falei, mesmo anteriormente, já haviam trabalhos que relacionavam alterações do estilo de vida com doença. Esse trabalho, publicado no New England, em 2002, mostrou o seguinte: foi um estudo com 3.234 não diabéticos, mas com glicemia elevada de jejum e teste de tolerância à glicose elevada. E que eles fizeram 3 grupos. Um grupo que usava metformina, um grupo que houve uma modificação no estilo de vida e o placebo. O estilo de vida que eles consideraram era a perda de peso de 7% do peso corporal e atividade física de pelo menos 150 minutos por semana. Os pacientes foram acompanhados durante 4 anos. Havia uma redução, isso só com a mudança do estilo de vida, que foi o exercício físico. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está falando que a conexão da internet está estável, mas vocês estão conseguindo ouvir ou não? Sérgio, estamos ouvindo sim, mas Okay. Poderia ser um pouco mais alto, talvez, não sei se você está falando longe ou não. Tá, eu vou me aproximar mais do computador, porque eu estou falando, ou então, de repente, vou botar o fone de ouvido. É melhor quando coloco o fone de ouvido, Rosângela? Na sua experiência? Olha, não é necessário para ficar bom, não. E agora? Melhorou assim do jeito que eu estou falando agora? Está melhor? Bem, Está melhor ou não? Estamos ouvindo bem, sim. Então tá bom. Então vamos continuar. Desculpe. O que acontece? A outra intervenção é no sono. Já temos vários estudos mostrando que dormir menos de 6 horas por noite aumenta o risco de morte prematura, em 12%. E o sono oferece uma proteção contra o estresse oxidativo e está envolvido no sistema linfático. Esse sistema, o que é? É uma rede perivascular pseudolinfática,
que ele está distribuído em todo o cérebro. É responsável por reabastecer e limpar o cérebro. O que, quando eu falo reabastecer? Ele oferece glicose, oferece lipídio e retira algumas substâncias desse metabolismo, através da eliminação de resíduos e produtos de degradação, o beta-amiloide, por exemplo. E ele é influenciado por consumo de ômega 3, do jejum intermitente, do exercício, o estresse crônico, funciona no sentido de reduzir a atividade do sistema linfático, e o sono. Esse sistema ele reduz durante o dia, agora, por exemplo, mas à noite ele é bem ativo nessa função dele que ele tem de limpar o cérebro. E fora que temos a apneia do sono e outros distúrbios que estão associados a riscos cardiovasculares e neuropsiquiátricos. Então, dentro da medicina do estilo de vida, o que nós podemos fazer? Otimizar, primeiro, orientar o paciente a 7, 8 horas de sono para o adulto, manter rotina regular, atividade aeróbica, minimizar a exposição à luz. Isso agora é muito comum. Por quê? Porque a gente vai, às vezes, tem televisão no quarto, ou então consulta um smartphone, e, enfim, nós temos muitos estímulos, então tem que procurar reduzir esses estímulos. E também, às vezes, orientar se o paciente tem problema mais grave de sono. Recentemente, nós vimos uma palestra da médica que ela falava a respeito disso, desse exame que é feito para ver como é que é o sono da pessoa. E ela falava muito em estilo de vida. Então, também manter o peso saudável e limitar essa cafeína à tarde e praticar a atenção plena. Isso é um método de meditação que se dedica ao momento presente. Agora, por exemplo, eu estou focado em falar para vocês nessa palestra, dentro do prazo, e tentar explicar o que eu aprendi nesse período. Muito bem. Outro pilar fundamental é o manejo do estresse, porque resposta mal adaptada ao estresse pode levar a problemas de saúde e produtividade. Aí, exemplo, ansiedade, depressão, síndrome colo-irritável, disfunção imunológica. E certas terapias de mente e corpo e cognitivo-comportamental têm sido associadas a melhorias da função imunológica, dor crônica, doenças cardiovasculares, ansiedade e depressão. Então, eu trouxe aqui, para minimizar o estresse, um livro que foi escrito na época de 1970, em que o Dr. Benson ele falava o seguinte: condições para relaxar, repetição de uma palavra, um som, uma oração, pensamento, frase ou atividade muscular. O retorno passivo à repetição quando outros pensamentos se intrometem. Então, é o foco. Quebrar o ritmo do cotidiano. Eu lembro que uma vez eu vi um filme que as pessoas estavam comendo com a mão esquerda. Aí o professor perguntou por quê? Porque nós queremos fazer assim. Então, na realidade, todo mundo come com a mão direita, a não ser os canhotos, claro. Então, quebrar esse ritmo. Então, isso também facilita, minimiza o estresse. E os benefícios observados quando realizados por 15 a 20 minutos, 1 a 2 vezes ao dia. Outras orientações é o alongamento baseado na yoga, um alongamento mais demorado, mais relaxado. A respiração, meditação, relaxamento progressivo por 30 minutos. Essas são mudanças que podem ser feitas para minimizar o estresse. O cara está falando tudo que eu faço. E gerenciamento outro foco da medicina do estilo de vida é o gerenciamento de substâncias que causam dependência. O uso de uma substância viciante pode aumentar o risco de doenças crônicas, como artrite, dor crônica, hipertensão arterial, doenças cardíacas, derrame, diabetes, asma e alguns tipos de câncer. Então, isso nós já vimos no caso do álcool, beber com moderação. Essas doses aqui foram tiradas da Associação Médica Americana. E o que acontece? Na realidade, o nosso colega, recentemente, ele nos falou de que
eu esqueci o nome dele, mas que foi falar de esteatose hepática. O que ele falou? Ele falou que do consumo excessivo de álcool. E ele mostrou no seu slide em torno de 70 gramas por semana. Esse é o consumo excessivo. Se você observar essas orientações aqui, elas vão fornecer mais. Então, eu acho que, para o bem do nosso fígado, pela esteatose hepática, é preferível obedecer este critério que ele mencionou na sua palestra. Conexão social. Muito bem. Nós estamos em período difícil de afastamento social e que, na realidade, o que acontece? A conexão social é extremamente importante. Relações sociais não saudáveis, isolamento, solidão, estão associadas ao aumento da mortalidade e morbidade, especialmente em indivíduos com doenças estabelecidas relacionadas ao estilo de vida. Então, ela está sendo um fator isolado tão grave quanto o álcool, quanto o fumo, quanto a falta do exercício físico. Então, a conexão social. Isso deve ser um tratamento. Quer dizer, a gente tem que procurar saber como é que os pacientes estão em relação às suas conexões sociais. Claro que, nesse tempo de pandemia, essa resposta pode não ser adequada. Eu trouxe aqui só esse para demonstrar a da conexão social. Isso aqui foi publicado na Gazeta da Harvard, mostrando bons genes são bons, mas a alegria é melhor. O que foi isso? Isso está baseado num trabalho americano, que foi o estudo do desenvolvimento do adulto, que iniciou em 1938. E foram estudados 2 grupos de pessoas, jovens, tudo na faixa de 18 e 20 anos. Eram moradores da periferia de Boston e outros eram estudantes de Harvard, 268. Quando esse autor aqui, George, ele botou essa frase, isso foi no ano 2000. Já tinham se passado, essas pessoas estavam com 77 anos, então já eram pacientes idosos. Aí, no início do programa deles, eles queriam saber o seguinte: como é que evoluiu no aumento em termos de como é que foi a vida social, como é que era o trabalho, como era a família. Esse era o objetivo primário quando eles começaram esse trabalho. Como é que esses jovens, uns jovens mais desfavorecidos, iam evoluir em relação aos estudantes de Harvard, que eram mais privilegiados. Então, inclusive, nesse grupo aqui, existia o Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, ele estava nesse grupo. Então, na realidade, o objetivo era para saber o que isso ia influenciar na vida das pessoas. Muito bem, os anos foram se passando. Em 2000, quando as pessoas estavam em torno de 77 anos, o que ele perguntou? Esse aqui, que foi o 3º diretor dessa pesquisa. Essa pesquisa tem 4 diretores. Atualmente é outro diretor dessa pesquisa. E está na 2ª geração. Eles já estão analisando os filhos dessas pessoas. Então, o que aconteceu? Quer dizer, quando o estudo começou, ninguém se importava com a empatia ou apego. Mas a chave para o envelhecimento saudável são os relacionamentos. Relacionamentos e relacionamentos. O que eles observaram? Que aqueles idosos, claro que eles ficavam felizes quando tinha dinheiro, uma boa família, mas o mais importante para eles, quer dizer, não era só esse aspecto material, mas o mais importante foi as famílias que eles conseguiram constituir e os relacionamentos nos grupos que eles conseguiram manter. Desses estudantes de Harvard, eles se reuniam regularmente. Então, isso que foi a chave que ele achou para o envelhecimento saudável, era o relacionamento.
Bom, a medicina do estilo de vida é baseada em evidência, como eu falei, das diversas sociedades que tem e as suas diretrizes. Vejam que na diabetes, na Sociedade de Diabetes, aqui eu tenho o que? Coloca o estilo de vida como um padrão logo inicial, o estilo de vida. Aqui, na Sociedade da Americana de Cardiologia, o que acontece? Também nos primeiros está aqui a ênfase no estilo de vida saudável. Então, manter um estilo de vida saudável é já uma informação corrente. E como é que é a medicina no estilo de vida? A abordagem da medicina no ambiente clínico é a mesma coisa. Começa com a avaliação médica habitual, foca os aspectos de estilo de vida do paciente e solicitação de exames complementares. Aqui, diferente da medicina tradicional, tem uma equipe especializada em medicina do estilo de vida. Existe a figura do treinador ou coach, ou especialista em comportamento. Eu não sei se na nossa área, assim, na prática comum, nós temos esse profissional. Mas, por exemplo, em São Paulo é muito comum ter o coach. Ou então o médico também pode fazer curso voltado para o coach. O especialista em comportamento, uma nutricionista e um especialista em saúde. Essa é a equipe que é comandada, ou então que o líder é um médico certificado em medicina do estilo de vida. Existem métodos novos, como consulta médica compartilhada, muito comum na Austrália. A Austrália está observando que esse tete-a-tete do médico, a visão de 1 para 1, como num consultório médico, eles não estão conseguindo atender. Então, eles estão usando, pelo menos no serviço público, consultas médicas compartilhadas. Tem um prontuário eletrônico e os profissionais todos que acompanham aquele paciente têm acesso. A medicina culinária é o meu próximo rumo em termos de aprimoramento da minha formação. A medicina culinária é uma especialidade relativamente nova, em que mostra o fator fundamental do aspecto nutricional, e, inclusive, ensinar os pacientes, por exemplo, a cozinhar, a fazer o seu próprio alimento. E essas ferramentas digitais, que são esses aplicativos que ajudam também, por exemplo, no exercício físico, através do aplicativo. Aproveitar o coaching e a psicologia como o núcleo de atenção ao paciente. Quer dizer, o paciente ele tem que ser cercado por esse especialista no intuito de promover mudanças. Não é simples promover mudança de estilo de vida. E as diferenças de abordagem. A medicina convencional, o paciente é um receptor passivo dos cuidados. Aqui, ele é um parceiro ativo. Por quê? Porque ele precisa desejar, por exemplo, a perder peso, a tratar sua hipertensão arterial, a modificar os seus aspectos relativos ao sono. Então, ele é ativo, ele tem que participar ativamente do tratamento. O paciente precisa aderir à prescrição. Aqui, a colaboração é fundamental para a mudança, porque nós estamos falando em mudança do estilo de vida, o que não é simples. A responsabilidade é do profissional de saúde. A responsabilidade também está com o paciente. Ele tem que estar comprometido com a mudança. Porque aqui é o papel do coach. O coach pode orientar e fazer isso se o paciente desejar. É importante que essa atitude tem que ser partir do paciente. O paciente deseja mudar. Então, ele pode ter ferramentas que vão auxiliar ele nesta mudança. A medicação, geralmente, é o tratamento final. Pode ser necessária a medicação? Sim, mas o foco está na mudança do estilo de vida. Aqui, o médico atua na base do 1 para 1, no TET, no seu consultório. E o médico aqui faz parte de uma equipe. Vejo que, mesmo que a pessoa trabalhe num consultório, ou fazendo medicina do estilo de vida, ou numa equipe, por exemplo, num serviço de saúde pública, ele, na realidade, pode ter esses profissionais. O importante é ele. Como posso auxiliar o meu paciente? Ele tem que perder peso, mas ele não está sabendo buscar os caminhos. Eu posso dizer como ele vai fazer isso e como ele vai ser o objeto da mudança dele. Aí é o papel do coach, ou desse
papel de educador de mudança de comportamento. A abordagem da consulta, ela dá ênfase também ao estilo de vida do paciente. Então, pergunta como é a alimentação num dia típico, a quantidade, se ele faz uso de álcool, tabaco, a quantidade, dia, semana, frequência com que pratica exercício físico e por quanto tempo, quantas horas de sono ele dorme, você tem alguma fonte de estresse atualmente e quais são as suas fontes de suporte. O suporte aqui é um suporte social. É a sua família, é o seu grupo de amigos, qual é a... Eu achei interessante esse cartaz porque isso significa mudança de comportamento. Então, quando eu passei caminhando na praia, vi esse cartaz, eu botei esse título, Mudando o Comportamento. Vejo que nessa escola, não estou fazendo propaganda, não estou dizendo para ninguém encaminhar seus filhos para ele ou netos, mas, na realidade, ele tem um foco na empatia, na cooperação, ou seja, isso é suporte social. Já está desenvolvendo isso nos jovens, o que eu acho fundamental. Recentemente, o Alan, se não me engano, o Alan Castro, botou um artigo sobre compaixão. Quer dizer, na realidade, isso vai virar o suporte social do ser humano. E outra cartaz que eu achei interessante é esse supermercado perto do campo de São Bento que botou esse cartaz na sua parede. Cuidados contra o coronavírus. Fortaleça o seu sistema imunológico com uma dieta equilibrada. Então, eu tirei a fotografia onde ele mostra que 2/4, ou seja, 50% do seu prato no almoço, por exemplo, deve ser composto por alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais, verduras e legumes. Aí ele diz como é que pode ser crus, aí crus, cozidos, refogados, as opções para todos os gostos. Está aqui o supermercado falando isso. Ou seja, isso é uma mudança no estilo de vida. O que eu acho bom que a sociedade está antenada com isso. Bom, e para terminar, para deixar um tempo para as perguntas, esse seria o prato ideal. Esse é o prato de dieta de alimentos integrais e é um prato baseado em planta. Então, mais ou menos como isso. Veja que o próprio supermercado já colocou isso, que aqui está, metade de alimentos crus e integrais. Bom, aqui é só uma palavrinha muito rápida para falar de epigenética. Essas mudanças de comportamento ela levam a mudança da epigenética. Ou seja, você não altera o genoma, mas, na realidade, você pode alterar a expressão do gene. Isso que é importante, através da epigenética. Só trouxe isso aqui que seja ilustrativo, em que epigenética, poder de interruptor de genes. Então, esse aqui foi um experimento que fez com esse tipo de rato. É um rato de laboratório que tem esse gene AGUT, que ele com a pele amarelada, tem tendência à obesidade e hipertensão arterial. Quando os autores fizeram uma suplementação metil, que é a metilação lá do cromossoma, quando eles fizeram essa metilação, ou seja, deram 3 vezes mais do que uma dieta suplementada em substâncias que fazem a metilação, o que aconteceu com o rato? Ele ficou com essa cor acastanhada, ele não tem tendência à obesidade e não tem hipertensão arterial. Então, na realidade, ele mudou a expressão genética. Eu gostaria de agradecer, que foi um prazer falar com vocês. Eu falei correndo, tropecei muitas vezes, mas é porque, na realidade, esse assunto também é novo para mim. Eu estou aprendendo. Então, obrigado. Aqui tem alguns sites que, na realidade, fala o Colégio Brasileiro de Cirurgião. Deixa eu só terminar com esse slide, porque eu botei fora de ordem. Mudar o estilo de vida é simples, mas não é fácil. Aí botei essa charge aqui, que o doente acredita em prevenção, mas ele queria uma pílula que realmente não precisasse fazer exercício, comesse menos, parasse de fumar. Isso é por isso que a mudança não é muito simples.
Aqui, alguns slides eu peguei do American College, mas, na realidade, foi assim, é autorizado. Ele fala aqui, é um prazer compartilhar com amigos e colegas, é o que eu estou fazendo agora, e aqui é o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Foi fundado em 2018 por médicos, certificado pela International Board of Licensed Medicine. Então, esses médicos foram certificados em 2017, voltaram para o Brasil em 2018, eles fundaram o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Obrigado novamente. Rosati. Vamos minimizar a tela para poder aparecer outra vez. Posso sair aqui dentro? Pode. Muito bem. Bem, muito obrigado, Sérgio Dutra, então, que nos apresentou aí uma visão nova de temas antigos, né, que exatamente vem aí preocupando todos os que lidam com saúde, desde o começo daquele trabalho que ele citou lá de Harvard em 1938, né? E a verdade é que a gente vê hoje muito problema ligado ao estilo de vida, a uma alimentação ruim, a estresse, né? A hábitos de vida não saudáveis, embora eu, pessoalmente, não esteja convencido que se precise ter uma especialidade para cuidar disso. Por outro lado, eu tenho certeza que é muito importante ter uma especialidade para estudar esse assunto e ajudar a disseminar o conhecimento e atuar como coordenadora e orientadora de várias etapas da área. Penso que isso seja obrigação até de todos os médicos, né? Que quem lida com o paciente tem que orientar o paciente se ele está notando que, de alguma forma, o paciente está indo por um caminho que a medicina ou a ciência não aceita. Acho que dentro disso o Sérgio colocou muito bem, né? Fez um panorama geral, né? Das doenças ligadas ao estilo de vida e no desenvolvimento dessa atividade, da especialidade da medicina do estilo de vida, que vem para ficar realmente, porque isso é um problema muito grande, está preocupando demais todas as autoridades. Estou me alongando, vou passar as perguntas, mas eu só queria fazer um comentário. Luiz Felipe Júdice, que até está aqui, ele me emprestou um filme antigo. O nome do filme era Como Era Gostoso Meu Francês. Então, era um filme passado aqui em Angra dos Reis, umas praias paradisíacas, e era tudo passado em 1500. Então, a maior parte eram índios e estavam todos nus, né? Então, todo mundo nu. E a diferença dos corpos das pessoas daquela época para hoje é algo chocante, porque todo mundo ali seria considerado hoje magro. Naquela época era todo mundo considerado normal, né? Hoje, se a gente for numa praia e passar os olhos, a gente fica chocado com o número de obesos. A verdade é essa. E sem falar nas doenças associadas a essa má alimentação toda que vem vindo. Então, eu queria passar para vocês as perguntas e comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário a respeito da exposição excelente do Sérgio Dutra? Oi, Rosati, eu gostaria... Maria Lúcia. Pois é. Bom dia para todos. Hã? O que você falou? Prazer tê-la aqui hoje. Muito bom, tá, gente? Estar com vocês hoje. Professor Sérgio, muito obrigada pela palestra. Olha, me tornou a medicina ayurvédica, que eu já estudo há um bocadinho de tempo, e que ela trata exatamente da alimentação, dos exercícios, da qualidade de sono, da meditação e do fato do estar aqui e agora, que significa estar concentrado naquilo que a gente faz.
não ficar no passado nem no futuro, mas estar no aqui e agora, o que é ratificado pela epigenética, que a gente vive praticamente ligado no automático e que a gente não vive o momento presente. A gente não vive reconstruindo a nossa vida com aquilo que a gente tem no aqui e agora. Interessante falar sobre alimentação e ver que o número de diabéticos está aumentando no mundo. Sim, porque dentro da leitura corporal, a diabetes significa dificuldade da pessoa ver o doce do mundo. E este é um dos sabores que nossos alimentos têm que ter. Entre o ácido, o adstringente, o salgado, o picante, o doce faz parte. E quando a gente não vê o doce no mundo, que alimenta a nossa vida, a gente se adocica. E está cada vez mais difícil da gente ver doce fora, não é? Então, a gente tem que trabalhar por isso. E a epigenética também, ela nos chama a atenção de que o gene ele é importante, que é uma base, mas aquilo que a gente tira e faz no meio ambiente é que é o mais importante. Então, o nosso comportamento frente ao meio ambiente é que vai determinar realmente quem nós somos. O professor Bruce Lipton tem palestras maravilhosas sobre isso. Olha, eu lhe agradeço profundamente essa manhã de hoje, que já começa iluminada para mim. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, Miúcia. É isso? É Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Isso. Lúcia, eu te agradeço. Eu acho que realmente, na realidade, todo mundo, diferente, assim, não precisa ser a medicina do estilo de vida, mas vários ramos da medicina estão preocupada com o estilo de vida atual. Não é isso? Exato. A qualidade da comida que você está ingerindo. Então, isso vai realmente... essas modificações climáticas que estão ocorrendo, que também repercute, como você falou, na epigenética. Então, são vários fatores que congregam. Então, quando o Rosati falou assim, bom, eu não sei se tem que ter uma especialidade, na realidade é só um alerta de que tem que ser feitas mudanças no estilo de vida, como um todo. Por isso que aquele cartaz que eu trouxe, eu achei assim, interessante, de, na realidade, um supermercado botar um cartaz daquele tipo. Então, mostrando, ressaltando o valor nutricional dos alimentos baseados em planta, como está escrito lá. Então, outras pessoas vão lendo e, na realidade, essas mudanças vão ocorrer. Então, é isso que eu... E eu agradeço suas palavras aí, pela beleza da manhã. Obrigada. Rosati. Oi. Ricardo... Não, Ricardo Onofre. Bom, primeiro quero agradecer a palestra do Dr. Sérgio, lamentar que ele tenha se aposentado muito cedo pelo excelente professor que ele sempre foi, meu companheiro aí de jornada lá na universidade. Mas eu gostaria Sérgio, de fazer umas observações. Primeiro que a dificuldade do estilo de vida não passa só pela opção individual. Nós temos um sistema social, econômico, de propaganda, de marketing, que influencia profundamente o hábito de todos e faz com que as pessoas optem por dietas ou sedentarismos e modifiquem e acentuem muito os seus riscos, né, de morbidade, e não contrariando tudo que você falou de estilo de vida. A outra coisa é uma pergunta para você. Nós sabemos das diferenças das proteínas, o valor biológico das proteínas, né? A proteína vegetal, ela não está entre as primeiras proteínas de valor biológico. Você não falou quase que exclusivamente para a exclusão das proteínas animais, tipo a caseína e tipo a proteína de soro do leite. Nós sabemos que essas proteínas são importantíssimas para a manutenção de atividades essenciais, como, por exemplo, a musculatura esquelética, que responde muito bem ao exercício quando submetida a doses maiores dessas proteínas. E como é que fica isso em relação ao contexto da sua palestra? Ricardo, vou responder para você. Embora eu leia muito sobre essas dietas, porque, assim, pela minha formação, na realidade, há uma certa falácia em achar que as proteínas vegetais não vão fazer de boa qualidade. Na realidade, você tem que fazer uma mistura dessas proteínas vegetais. É nessa mistura que você vai ter uma composição adequada
para suprir essas necessidades. Eu não trouxe aqui, mas tem trabalhos, por exemplo, que comparam em atletas que são veganos, por exemplo, que agora está em moda. Eu não estou dizendo que a dieta baseada em planta é vegano ou vegetariano, não. É dieta baseada em planta. Mas, enfim, foi feito estudos mostrando em veganos com alimentação baseada em planta, mas extremamente equilibrada, para dar todos os aminoácidos necessários, como você está falando. Então, não é só, por exemplo, o ovo, por exemplo, que é a dieta mais ou menos padrão, ou então, como você falou, da caseína, mas do leite que você falou. Eu, por exemplo, vou te dar o meu exemplo. Eu resolvi fazer uma mudança alimentar em maio de 2019. Eu comecei o curso em abril de 2019, em São Paulo, e aí assisti uma aula a respeito de dieta baseada em planta em diabético. Então, na realidade, quando eu assisti, vi lá que caía hemoglobina glicada, tudo isso. Eu resolvi começar. Em maio, comecei uma dieta, fui numa nutricionista. Eu faço ainda ovo-láctea. Mas eu posso te dizer o seguinte, já consegui baixar a metformina que eu tomava. Então, intensifiquei meu exercício físico. Atualmente eu tenho 65 quilos, no máximo 66, e estou assim, totalmente adequado. Agora, é claro que ainda eu utilizo a proteína animal, mas eu já li trabalhos, e não são alguns, são vários trabalhos, principalmente que eles estudam o grupo de vegano. E eles fazem estudo mostrando que realmente, quando você tem proteína vegetal de diversas fontes, você consegue ter uma adequação, atender à necessidade do paciente. É simples? Não, não é tão simples, né? Porque o simples é pegar, às vezes, aquele produto que já está pronto, fornece proteína animal, é mais simples. Mas, na realidade, é possível desde que a pessoa esteja assim convencida, ou então, na realidade, ele esteja que seja o objetivo dela alcançar assim aquele aporte proteico com os alimentos naturais. É possível, é possível. Isso tem trabalho já. Interessante é que... Posso até te enviar depois, se você quiser, claro. Nós temos atividade para isso. Existe realmente um movimento da sociedade em relação à conscientização da nutrição, né? No Rio de Janeiro, as escolas de classe A, a merenda dos jovens já não contém mais açúcares nem refrigerantes. Eles estão partindo para frutas e para produtos naturais. Então, está dentro daqueles cartaz que você mostrou, de autoconhecimento, de motivação, de já começar desde a infância essa proposta. Porque quando há o adulto, a dificuldade já é muito grande. A gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas que têm hábitos alimentares arraigados trocar esse hábito por uma vida saudável, de exercícios, de dieta saudável. E eu não estou falando nem retirar a proteína, a carne, mas eu estou falando de hábitos saudáveis, né? Porque, no meu entender, pelo que você falou, uma dieta equilibrada é muito melhor do que uma dieta com alto teor de carboidrato, de gordura saturada em excesso. A gente pode comer proteína animal, mas desde que seja moderadamente equilibrada com proteínas vegetais. Eu acho que essa talvez seja a melhor solução, né? O caminho do meio, né? Eu concordo com você. Como as dietas do Mediterrâneo, né? São dietas que são saudáveis também, né? Não estou assim me referindo. Quando eu falo assim de dieta baseada em planta estrita, é porque na realidade há trabalhos dizendo, por exemplo, até às vezes a remissão do diabetes. Há casos de remissão descritos. Eu não tenho essa experiência, mas há casos descritos de remissão do diabetes com uso mais estrito de dieta baseada em planta. Aí realmente é bem restrito.
Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Bom te ver. Você saudável, com peso ideal e feliz, né, dentro da sua proposta aí, coerente com o que você está apresentando. Um abração. Obrigado, Ricardo. Bem, nós temos aí um minutinho, porque nós começamos um pouquinho atrasados. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, eu vou... Rosati. Oi, Zelena. Eu queria parabenizar e agradecer o doutor Sérgio, né? Palestra maravilhosa, e agradecer também aí os participantes. A doutora Maria Lúcia fez uma parte aí também muito interessante, o doutor Ricardo. Agradecer a todos e dizer que a gente tem que pensar mesmo no nosso estilo de vida. Eu mesmo me enquadrei aqui em uma porção de coisa errada. Então, realmente é algo assim importante para a gente, nós médicos, né, que cuidamos da saúde das pessoas, temos que pensar na nossa saúde também. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar a todos e dizer que você também está excelente na frente desse Departamento de Clínica Médica. Tem trazido palestras maravilhosas e hoje a do Dr. Sérgio também foi espetacular. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Mas eu penso que foi realmente, o Sérgio trouxe para nós uma reflexão, né? Acho que é muito importante essa reflexão, porque muitas vezes a gente atua direcionadamente e não faz essa reflexão, não para refletir que existem outros fatores também que estão levando as pessoas a ficar doentes, né? E quais seriam esses? Identificá-los, né? Como um todo, não estou dizendo só aquele paciente individual. Aquilo que eu citei do filme Como Era Gostoso Meu Francês, eu chamo de mudança do padrão dietético arroz com feijão, que é o padrão dietético clássico do Brasil, para o padrão hambúrguer, vamos dizer, que seria o padrão dos dias de hoje. E isso levou a uma epidemia de obesidade no mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde está fazendo um alerta. Todas as sociedades envolvidas com isso estão fazendo um alerta. O Sérgio trouxe aqui um alerta em relação a isso também. Isso tem que ser repensado e vai se ter que tomar novas medidas daqui para frente para poder lidar com essa situação que está virando uma situação cataclísmica. A verdade é essa. Porque ele mesmo mostrou que essas doenças superaram em muito as doenças infecciosas. Agora nós estamos na praga do coronavírus, mas essas doenças estão matando muito mais e trazendo muito mais sequelas. Olha, eu quero agradecer a todos, muito, agradecer especialmente o Sérgio Dutra, de ter aceitado vir aqui fazer essa palestra tão interessante, e vai ficar o convite agora para a nossa palestra desse mês ainda, que o professor Cirlei Rosa irá trazer alguns casos de isquemia intestinal que ele tem. Nós vamos inovar um pouquinho aí na forma de apresentação, porque isso no dia eu explico. Inovar é apenas trazendo coisas, mostrando o seguinte: um caso poderá só ser apresentado apenas com as palavras, sem precisar de mídia. Isso foi o desafio que eu lancei para ele, apresentar os casos, simplesmente, né? E depois deixar para discussão. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima palestra, que será daqui a 2 semanas. Obrigado a todos e boa semana para todo mundo. Obrigado, Rosati. Obrigado a todos que participaram e que fizeram perguntas e observações que são sempre muito bem-vindas. Estou vendo o doutor Aguinaldo Zagner ali, ó, clínico mesmo da pesada. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Bom dia a todos também. Bom dia, Moisés. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, obrigado e bom dia a todos. Boa semana. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. A gente rever, Sérgio. Um grande abraço. É verdade, Mauro. Um abraço para você. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Sérgio.
Professor Rogério. Bom dia a todos. Parabéns, Sérgio. Ótima palestra. Tenho o prazer da sua presença. Obrigado. Prazer estar com vocês. Geraldo, doutor Bitar, Flávio Celso,